1917, William James, professor da Universidade de Harvard e um dos fundadores da psicologia moderna, proferiu um discurso que incomodou muita gente. E sabe de uma coisa? Mesmo hoje, ele ainda ressoa. Ele disse, e eu cito, "Comparados às pessoas que deveríamos ser, estamos apenas meio despertos. O fogo dentro de nós está extinto. Estamos usando apenas uma pequena fração dos recursos mentais e físicos que possuímos." E ele não estava falando de produtividade, nem de acordar às 5 da manhã ou tomar um banho frio. Ele estava falando de consciência, de um reservatório interno dentro de você que existe, está ativo, está consciente, mas sua mente racional ainda não o alcançou. Se você sempre sentiu que existe algo dentro de você que ninguém vê, algo que você nem consegue nomear, então fique aqui, porque hoje vamos falar sobre isso. Não se trata de misticismo barato, nem de invenção ou distorção da verdade. Quero lhe fazer uma pergunta sincera. Quantas vezes você tentou se explicar para alguém? Explicar quem você realmente é, o que sente por dentro, e então, no meio do caminho, desistiu. Não porque lhe faltaram palavras, mas porque percebeu que a outra pessoa não entenderia, que tudo isso é inútil. Isso acontece porque a pessoa que o mundo vê em você é apenas uma versão editada. Seu nome, seu emprego, a cidade onde mora, os erros que cometeu, tudo isso compõe um perfil. E esse perfil é útil, sim, ajuda a te posicionar neste mundo, mas não te define. Por baixo de tudo isso existe uma camada mais profunda, uma camada silenciosa, porém significativa, e você a carrega consigo desde muito jovem, desde que se lembra de algo sobre si mesmo. Pense em um homem comum, trabalha, paga as contas, assiste a esportes aos domingos. Então, uma noite, enquanto dirige sozinho às 22 horas, após mais um dia comum, ele sente uma opressão no peito sem nenhuma explicação médica. Não é ansiedade clínica, é a alma puxando delicadamente a manga da consciência, como se dissesse, "Ei, tem mais coisa aí." E então surge a pergunta que pode mudar tudo. E se esse mais não for apenas imaginação? E se a razão pela qual você nunca se sentiu completamente à vontade na sua própria vida for porque a sua vida atual não é grande o suficiente para conter o seu verdadeiro eu? Não estou dizendo isso para alimentar o seu ego. Digo isso porque existe um padrão real. Pessoas que carregam um chamado profundo tendem a exibir características semelhantes desde muito cedo. Desconforto com coisas superficiais, sensibilidade excepcional, a capacidade de perceber o que os outros não veem. Não é um dom mágico, é frequência. Seu sistema interno opera em uma frequência diferente. E a razão pela qual você ainda não acessou isso completamente é por causa da proteção. É simples e claro assim. Pense no que aconteceria se uma criança de 8 anos de repente recebesse a plena consciência do fardo que carregará neste mundo. Ela se despedaçaria. A mente humana é brilhante, mas tem limites de processamento. É por isso que algumas coisas só chegam em partes. Através da sensação, não da explicação. Meu nome é George. E se esta conversa lhe parece interessante, se você está ouvindo e pensando, como ele sabe, então inscreva-se, não por mim, mas porque cada vez que você se inscreve, o algoritmo entrega esta mensagem a alguém que precisa ouvir exatamente isso hoje. Agora, quero falar sobre um laboratório de pesquisa que opera dentro da Faculdade de Medicina da Universidade da Virgínia. Chama-se DOPS, Divisão de Estudos Perceptivos. Foi fundado em 1967 pelo Dr. Ian Stevenson. Com mais de 50 anos de pesquisa acadêmica publicada, está localizado em uma das universidades mais prestigiosas dos Estados Unidos. O que eles estudam? A conexão entre mente e corpo, a possibilidade da consciência continuar após a morte física, crianças descrevendo detalhes verificáveis de vidas que nunca viveram, experiências de quase morte contendo informações que a pessoa que as vivencia não tem como saber. O banco de dados deles contém mais de 2.200 casos. E desses, cerca de 70% podem ser ligados a eventos ou pessoas reais do passado. 70%. Esses são o que os pesquisadores chamam de casos resolvidos. Por que estou lhe dizendo isso? Porque confirma algo que você provavelmente sentiu a vida toda, que a realidade tangível não conta toda a história. Você cresce tentando se encaixar em padrões, na escola, no trabalho, na família, nos relacionamentos, e você sempre consegue mais ou menos desempenhar seu papel. Mas por dentro uma voz continua repetindo, não tudo. Este não é o meu eu completo. Isso não é rebeldia. É uma divisão se formando. Pense comigo. Nos Estados Unidos toda a cultura é construída sobre a representação.
Seu valor é medido pelo que você cria, quanto você ganha, quantos seguidores você tem, que carro você dirige. E quando uma pessoa com profundidade espiritual tenta viver dentro desse sistema, o atrito é inevitável. Porque esse sistema recompensa a velocidade, enquanto sua alma opera de acordo com a maturidade. É por isso que portas se fecham de repente na sua cara. Empregos fracassados. Relacionamentos terminam abruptamente. Amizades desaparecem. Por um momento você se sente rejeitado. Com o tempo você começa a perceber o padrão. Tudo que sai da sua vida abre espaço para o que realmente precisa entrar. Deus não revela quem você é antes de construir a estrutura interna que sustentará essa revelação. E essa estrutura não é fama, nem dinheiro, nem influência. É caráter. Mantenha a integridade mesmo quando ninguém estiver olhando. Continue fazendo o que é certo, mesmo quando isso não trouxer curtidas, recompensas ou aplausos. Muitas pessoas desejam a clareza do chamado, mas se recusam a passar pelo treinamento necessário. Elas querem o título sem passar pelo período de treinamento, e então sofrem. Não é porque Deus as está punindo, mas porque elas estão tentando correr uma maratona sem aquecimento. Em psicologia, existe um conceito chamado inibição adaptativa. Não se trata da versão negativa pela qual Sigmund Freud é frequentemente citado erroneamente. É a ideia de que o cérebro, em sua sabedoria biológica, bloqueia informações que as pessoas não têm maturidade suficiente para processar. Soldados que retornam do campo de batalha só se lembram do trauma anos depois, quando estão verdadeiramente em segurança. Crianças só conseguem acessar memórias difíceis quando adultas. O cérebro protege antes de expressar, e agora vamos estender essa lógica à vida espiritual. Se sua alma carrega peso, responsabilidade, experiência, um propósito muito além do que a maioria das pessoas pode imaginar, então faz sentido que tudo isso venha em um estado selado. Não por crueldade, mas pela sábia organização de Deus. Você já percebeu que sente algo antes de realmente entender? Aquela sensação de aperto no coração antes de tomar uma decisão errada? Aquela paz inexplicável quando você está no caminho certo, mesmo que esse caminho pareça loucura para todos ao seu redor? Ou a vontade de se distanciar de alguém, segundos antes de perceber que essa pessoa não é confiável? Não é coincidência. É o seu sistema espiritual operando com informações que sua mente consciente ainda não processou. O véu não age como uma barreira, mas como um filtro, permitindo a passagem apenas do que você precisa, em doses que você consegue tolerar. E há algo que quase ninguém menciona. Esse véu também protege você do seu próprio ego. Porque se você soubesse a dimensão completa da missão para a qual foi chamado hoje, o perigo do orgulho seria real. E o orgulho é a maneira mais rápida de destruir um chamado. Deus não dá uma arma nuclear a alguém que ainda está aprendendo a usar uma pequena faca. Nem mesmo Jesus. E veja bem, seja qual for o seu ponto de vista teológico, os registros históricos são consistentes neste ponto. Ele viveu por cerca de 30 anos em completo anonimato em Nazaré. E Nazaré, no contexto do primeiro século, era essencialmente um lugar insignificante. O Evangelho de João registra uma frase que reflete o sentimento geral da época. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Os autores proeminentes do primeiro século nem sequer mencionaram o lugar. Todo o Antigo Testamento também não menciona a cidade. Na realidade, era apenas uma pequena vila remota, a cerca de 110 quilômetros de Jerusalém, mais ou menos do tamanho de uma cidadezinha esquecida em algum lugar no interior. E ele estava lá, em silêncio, sem pressa para provar nada, aprendendo a ser humano antes de assumir sua missão divina. Se ele aceitou esse processo, então o que te faz pensar que você precisa ir além da sua posição atual? Agora, há uma parte que pode ser um pouco desconfortável para você, mas precisa ser dita. Você já percebeu que algumas pessoas reagem a você de forma desproporcional? Você não fez nada de errado, não ofendeu ninguém, não competiu com ninguém, mas mesmo assim elas se sentem desconfortáveis com você, te evitam, ou pior, te atacam de maneiras sutis. Rumores, exclusão, sarcasmo disfarçado sob uma camada de humor. Por outro lado, existem pessoas que você conhece há apenas 5 minutos e que te contam coisas que nunca contaram a ninguém. Segredos, medos, dores. Como se a sua presença tivesse algum tipo de força magnética que as afastasse da honestidade. Isso não é uma ilusão. Amy Cuddy, psicóloga social e ex-professora da Harvard Business School, juntamente com Susan Fiske e Peter Glick,
conduziu uma pesquisa que mostrou que as pessoas julgam os outros com base em duas dimensões principais: afeto e competência. Esses dois fatores representam cerca de 80% de como avaliamos os outros. Em seu livro de 2015, Presença, ela destaca que nosso comportamento não verbal reflete nossas crenças e valores internos, criando um estado interior capaz de ressoar com os outros, mesmo em silêncio. Em nosso contexto, quando uma pessoa vive de acordo com a integridade e a verdade interior, essa pessoa é como um espelho. E espelhos são perturbadores para aqueles que não querem se ver. Não se trata de julgar alguém, mas sua presença honesta expõe inadvertidamente a desonestidade dos outros em relação a si mesmos. Portanto, a manipulação geralmente não dura muito. Você pode suportá-la, pode fingir que não percebe para manter a paz, mas seu corpo se manifestará. Seu estômago se contrai, seu sono é perturbado, algo dentro de você se recusa a engolir uma mentira, mesmo que essa mentira esteja envolta em um manto de amor. Eis a realidade. Você não é obrigado a se conformar com ambientes que te esgotam. Não é dramático dizer não a uma reunião exaustiva. Não é antissocial preferir uma conversa genuína com uma pessoa a conversas superficiais com 20. No entanto, cuidado com uma armadilha. Nem toda reação negativa que você recebe é espiritual. Às vezes os outros estão apenas tendo um dia ruim. Às vezes você está errado. Discernimento inclui a humildade de reconhecer que o problema nem sempre vem de outra pessoa. Mas quando esse padrão se repete, quando pessoas diferentes em ambientes diferentes reagem de forma semelhante sem motivo aparente, preste atenção. Algo está acontecendo além do que é visível. E quando você para de alimentar essas tendências autodestrutivas, algumas pessoas sairão da sua vida. Elas podem sair ressentidas, podem te chamar de arrogante, frio ou inacessível. Deixe-as ir. Nem toda partida é uma perda. Às vezes é uma limpeza necessária. Então, como isso se manifesta na vida diária? A teoria é boa, mas o que você realmente sente a cada dia é o que importa. Aqui estão alguns sinais, e você provavelmente se reconhecerá na maioria deles. O primeiro sinal: você não sente as coisas pela metade. Quando a alegria chega, ela te arrebata. Quando ocorre uma injustiça, ela te comove profundamente. Você não é tão sensível quanto as pessoas já te disseram 1000 vezes. Seu sistema emocional está sintonizado para reconhecer nuances sutis que a maioria das pessoas ignora. O segundo sinal: a sensação de estar apenas de passagem. Você constrói, você participa, mas no fundo sabe que nenhum lugar realmente te pertence. Você cria conexões, mas não confunde conexão com pertencimento. Não é depressão nem frieza, mas sim perspectiva. Sua alma entende que esta é apenas uma jornada, não o destino final. O terceiro sinal: você se cansa rapidamente de coisas superficiais, tendências, dramas sem sentido, conversas repetitivas, ambições superficiais. Tudo isso perde rapidamente o encanto para você. Não porque você seja exigente, mas porque a novidade não te sustenta a longo prazo. Seu espírito anseia por profundidade, não por estimulação constante. O quarto sinal: sua relação com a autoridade é bastante complexa, de uma forma muito específica. Liderança justa, firme e honesta. Você a respeita e até admira. Mas quando alguém tenta liderar com medo, com ego, com controle, algo dentro de você se fecha, rejeitando essa liderança. Mesmo que você não diga em voz alta, seu corpo reage. Isso não é rebeldia. Sua alma sabe a diferença entre liderar e dominar. O quinto sinal: sua intuição precede a razão. Você sente a mudança antes que ela se torne tangível. Você sabe quando algo está prestes a terminar, sente quando é hora de parar, mesmo sem um argumento claro. E quando você ignora esse sinal interno, muitas vezes sente as consequências. O sexto sinal: você encara o sofrimento de forma diferente. Você não romantiza a dor, mas também não foge dela. Você busca lições, compreensão, crescimento, e mesmo quando magoado, raramente se torna amargo. O sofrimento torna mais gentil em vez de mais duro. Isso é incomum. É a memória espiritual expressa através da compaixão. O sétimo sinal: as pessoas se abrem para você sem que você precise pedir. Seja no trabalho, na fila do supermercado ou dentro de um Uber, acontece. Alguém que você acabou de conhecer há 10 minutos já está falando sobre o divórcio, o pai falecido, seus medos. Cansado? Sim, mas isso porque você exala algo que o dinheiro não compra: segurança emocional. Oitavo sinal: você tem uma relação peculiar com o tempo. Você sente urgência em relação ao seu propósito de vida, mas é paciente com o processo. Você quer que as coisas tenham significado, mas não quer forçá-las.
É como dirigir em uma rodovia sabendo que o destino é real, mas sem GPS. Você acredita na direção, mesmo sem ver todo o percurso. Nono sinal. Você é incrivelmente sensível à verdade. Não apenas à verdade factual, mas à verdade emocional, à verdade espiritual. Quando alguém fala sinceramente, você sente. Quando alguém distorce as coisas, algo dentro de você se desliga automaticamente. Você nem precisa decidir, acontece. Essa sensibilidade te esgota extremamente, mas ela te protege. O 10º sinal, você se sente desconfortável sendo colocado em um pedestal. Você valoriza o reconhecimento, quem não valorizaria? Mas você não gosta de ser idolatrado. Algo dentro de você rejeita isso. E não é falta de autoconfiança, mas consciência. Sua alma anseia por servir, não pelos holofotes. E o 11º sinal, talvez o mais óbvio de todos. Mesmo tendo passado por tanta coisa, e eu sei tanto disso, você não se tornou insensível. Você não se tornou amargo. Você não fechou seu coração. A maioria das pessoas que passam pelo que você passou se tornam céticas. Mas você não. Você ainda acredita. Você ainda está buscando. Você ainda se importa. Isso não é ingenuidade. É a memória espiritual se expressando através da esperança, mesmo antes da revelação chegar. E ela chegará. Neste momento, um trabalho interior está acontecendo. Invisível. Ninguém o celebra. Mas é o trabalho mais necessário. Pense numa casa. Você não coloca os móveis antes que o alicerce esteja pronto. Você não pinta as paredes antes que o telhado esteja terminado. Da mesma forma, Deus não derrama revelação sobre uma estrutura emocional fragilizada. Ele a repara primeiro. E o que está sendo reparado? A dor que você engoliu para sobreviver. Aquele tipo de seguir em frente que muitas pessoas aprendem na infância. Perseverar, superar, ser forte. Funciona? Sim. Mantém você de pé. Mas ser capaz de funcionar não significa estar curado. Feridas antigas ainda afetam suas decisões hoje. Como você reage à rejeição, à dificuldade em confiar, a tendência de sempre antecipar o pior para se preparar para o desastre, a necessidade de reconhecimento. Isso é doloroso porque não gostamos de ser reconhecidos, mas é real. Depois de anos carregando fardos sozinhos, sem que ninguém entenda, o anseio de ser visto é legítimo. O problema começa quando se torna dependência, porque se sua identidade depende de como os outros o veem, então qualquer revelação interior se tornará precária. Deus o separa da aprovação externa antes de conectá-lo à verdade interior. Perfeccionismo espiritual, o medo constante de não ter feito o suficiente, de não estar à altura, de estar desperdiçando sua vocação. Respire. A missão não exige perfeição, exige presença. Exige a sua presença imperfeita, cansada, confusa, e que você continue. E o ressentimento silencioso, aquele que não grita, não faz barulho, mas se acumula como um cansaço espiritual. As vezes em que você deu o seu melhor sem que ninguém percebesse. As injustiças disfarçadas de "é a vida". Tudo isso precisa ser liberado. Não porque aqueles que te machucaram merecem perdão, mas porque você merece liberdade. Enquanto tudo isso acontece, enquanto a clareza total ainda não chegou, você continua vivendo. Mas viva de forma concreta. Não espere até algum dia para realmente começar a viver. Quando eu entender meu chamado, quando tudo se encaixar, quando Deus me mostrar todo o plano, não. Sua fidelidade é medida aqui e agora, no presente, em tarefas aparentemente pequenas, em conversas aparentemente comuns, em escolhas que ninguém aplaude. Descanse. Eu sei que para aqueles que têm um chamado, descansar pode parecer preguiça, mas não é. Exaustão não prova dedicação, prova desequilíbrio. Seu corpo precisa de sono, sua mente precisa de quietude. E quietude para você não é vazio, é reajuste. Aprenda a dizer não sem se sentir culpado. Nem toda dor que você reconhece é sua para resolver. Nem todos que vêm até você são sua responsabilidade. Você não é o atendente do pronto-socorro emocional do universo inteiro. Priorizar sua própria paz é absolutamente correto. Não faça um show da sua vida espiritual. Não construa uma narrativa de "sou especial" para compensar a dor de se sentir diferente. A verdadeira identidade espiritual não precisa ser anunciada. Ela está em como você trata o garçom, em como reage quando está sozinho e com raiva, na consistência da sua vida diária, não em discursos floreados. E cuide daqueles que permaneceram ao seu lado. Nem todos entendem o que você está passando. Mas existem pessoas que caminham ao seu lado, mesmo que não compreendam completamente. Elas são suas âncoras. Valorize-as. Em resumo, você não está perdido. Nunca esteve.
O caminho parece confuso porque você está olhando para fragmentos de um mapa que ainda não foi totalmente revelado. O silêncio de Deus pode fazer você se sentir abandonado, mas é uma contenção deliberada. A espera pode parecer um castigo, mas na verdade é a cura agindo onde seus olhos não podem ver. Você não fracassa só porque ainda não tem as respostas. Você não fica para trás só porque ainda tem perguntas. Você não é menos chamado só porque tem dúvidas. Dúvidas genuínas e fé não são dois extremos opostos, são companheiras na mesma jornada. A clareza virá, não como uma explosão, não como um evento dramático, virá como paz, como peças se encaixando. No momento em que você estiver ali parado e de repente entender sem precisar de explicações que tudo funcionou em conjunto. Cada porta fechada, cada longa e árdua noite, cada pessoa que partiu, tudo fazia parte do plano. Quando isso acontecer, você não se sentirá maior, você se sentirá completo. Até lá, viva com leveza. Seja mais gentil consigo mesmo. Confie no processo que o trouxe até aqui. Se você ainda está de pé, ainda buscando, ainda refletindo, ainda escolhendo o bem mesmo quando o ruim é mais fácil, isso diz mais sobre quem você é do que qualquer revelação espetacular. Se algo aqui ressoar com você, não precisa escrever um comentário longo, basta uma palavra, eu entendo, estou aqui, ou apenas um número que signifique algo para você. Ao comentar, você não está falando apenas comigo, você está enviando um sinal para alguém que está assistindo a este vídeo às 3 da manhã, se sentindo sozinho de que não está sozinho. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, envie sem dar explicações. A mensagem certa na hora certa pode mudar o rumo de uma vida. Você está exatamente onde precisa estar. E esse foi o começo.